Olá, Deus abençoe o seu dia, sua tarde, que bom estar de volta. Antes de tudo, você já sabe, dá aquele like, já entra logo compartilhando, enviando o link, pelo amor de Deus, você que chegou agora, onde você estava? O Senhor me revela. Já teve essa profecia para você? Ou uma profecia direta? Essa é a diferença do tema de hoje. Revelação e profecia. Você já teve esse termo no altar com os pregadores? Ou o Senhor me revela. Eu tenho uma profecia. Muito bem, eu anotei algumas coisas. Você sabe que eu preciso anotar para falar com vocês. Aqui já está um velho de 40 anos, né, gente? Não tem a cabeça como antes. Então a gente tem que anotar. Porque, no campo das escrituras bíblicas, se você pensar comigo, a profecia e a revelação são frequentemente encontrados. Se você olhar hoje no campo da palavra de Deus, você vai ver que toda a profecia e a revelação são juntos, andam juntos, estão juntos. Mas cada um carrega um significado, carrega uma função. Sim, o distrito, que eu posso dizer assim, e o distinto da narrativa de cada um deles parece igual. Porém, se você compreender comigo, os dois têm conceitos cruciais. Revelação e profecia tem conceitos cruciais. Você pega os dois e fala assim, poxa, mas são iguais. Só que tem uma coisa aqui que eu escrevi que vai ser muito profunda para você, que é na compreensão teológica. Você vê que o desdobramento de Deus retratado na Bíblia é mostrar que sim, são iguais, mas há uma diferença. E você já deve ter notado isso que eu estou falando. Você já deve ter alcançado em algum culto alguém falando, olha, eu tenho uma profecia que é para entregar, olha, eu tenho uma revelação para entregar. No cerne, no sinal da profecia, nós olhamos aqui dentro da história e vemos que elas são entregues. A profecia, elas são entregues por homens distintos e levados a homens escolhidos por Deus para carregar a profecia, ou seja, transmitir a sua palavra ao povo. Isso é a profecia. Quando um profeta é tomado pelo Espírito Santo, ele traz uma mensagem que traz a prevenção futura, que traz também a prevenção do momento que possa estar passando, limita a pessoa, traz previsões. Isso é a profecia. Então a profecia, ela abrange, vamos colocar alguns nomes aqui, advertências, orientações. Isso é o dom da profecia. Ela dá encorajamento, encontrei a palavra, encorajamento. Isso é uma das coisas mais profundas, mas dentro de tudo que uma profecia faz é trazer as declarações da vontade de Deus. Pegou? Isso é a profecia. O profeta, ele traz as declarações da vontade da parte de Deus. Então não é a sua vontade. A profecia, ela declara o que é a vontade de Deus em você. Isso nós estamos falando do dom da profecia. Quando Deus traz o profeta para trazer essas revelações, aí ele mostra que a profecia do profeta, ela serve como intermediário entre Deus e o homem para o povo. Ou seja, a comunicação do profeta é trazer diante do povo a intenção do propósito de Deus para aquela nação. A intenção do propósito de Deus para aquela pessoa. Ou seja, é uma forma de Deus se comunicar. Deus se comunica com os homens, Deus se comunica com as pessoas através do dom do profeta. Exemplo, no Antigo Testamento nós tínhamos Isaías, Jeremias, Ezequiel. Esses homens eram repletos de mensagens que abordavam sempre o quê? Uma circunstância imediata, para que o povo naquele momento tomasse expectativa de algo futuro. Então, quando nós falamos da profecia, nós estamos falando de algo que traz para nós uma característica de uma aplicação imediata do poder de Deus na vida do homem, na vida do profeta, ou seja, trazendo para o povo da época a moral, a espiritualidade. O profeta, ele é um exemplo para que o povo entenda que ele ali é a voz de Deus para o conserto da situação, para a evidência da situação, para que as coisas possam acontecer na vida das pessoas de uma forma correta. Então, para nós chegarmos nesse ponto, o que é profecia? A profecia, ela é o cumprimento, vamos chamar assim. Ela é o cumprimento da grande prova da existência de Jesus. Então, quando Deus tomava os profetas, era para provar diante do povo que Jesus era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a profecia, ela alerta, ela dá futuro, ela dá caminhos, ela dá existência, ela fala, ela é imediato. Assim diz o Senhor, isso é a profecia.
Agora, a revelação, por outro lado, que faz abranger ser o mesmo, mas porém, olha como é diferente. Já a revelação, por outro lado, ela traz para nós a divulgação, posso chamar assim, a divulgação da verdade divina. Como assim? É uma forma de você conhecer a vontade de Deus, eu posso explicar assim, a humanidade. Isso é a revelação. Por exemplo, a revelação mais ampla abrange todas as formas da comunicação divina. Ou seja, quando Deus traz uma revelação, ele não usa o natural. A revelação usa o sobrenatural. Então a revelação, ela entra dentro de um modo geral, usando o que está no mundo espiritual, trazendo para o mundo físico. Então a revelação, eu já não sou impulsionado como profeta a dizer assim diz o Senhor. Eu sou impulsionado a ser levado. E fui levado aos céus. E vi o Senhor assentado do trono. E o séquito. E o fogo. E os anjos. Isso é uma revelação. Entendeu? Não é a profecia. Assim diz o Senhor, ele está sentado no trono e ele está com um séquito e tem um anjo. Falar e ver é muito diferente. Então a revelação você vê. A revelação você encontra nela, sabe o quê? As narrativas de Jesus dentro dela. Então a revelação, ela vem com uma essência dos escritos de Deus, ela vem com a essência dos apóstolos de Jesus, ela vem com a essência do Espírito Santo, trazendo diante daquele que está ouvindo algo que Deus encontrou para mostrar para ele ali. Então a revelação, ela é mostrada, ela é vista pelos olhos espirituais, aonde você consegue nesse momento compreender que ali é um entregue de Deus. Por exemplo, quando Jesus escreveu, no princípio era a palavra, logo estava junto de Deus, a palavra de Deus. Olha isso aqui. Quando Jesus, como Logos, o verbo, pega isso aqui, feito carne, se revela em Deus para a humanidade, a plenitude de Cristo, posso dizer isso, a plenitude de Cristo formou nesse momento o caráter, o propósito de Deus sendo revelado para a igreja. Então, ou seja, quando nós olhamos também, olha isso aqui, eu deixei algumas anotações ontem à noite, no livro de Hebreus, Deus falou que a supremacia do Filho de Deus é sobre os anjos e sobre profetas. Eu vou ler de novo para você ler. A supremacia do Filho de Deus é sobre anjos e profetas. Hebreus de número 1, verso 1 e 2. Ou seja, o texto enfatiza afirmar para nós, pega isso aqui para você ficar alegre, que no passado Deus falou aos nossos antepassados. Isso aqui não é para toda a cabeça não, você tem que ser inteligente agora. No passado Deus falou para todos os nossos antepassados por meio dos profetas. Você pegou? Então, por meio dos profetas, muitas das vezes, de várias maneiras, nos últimos dias ele nos falou por meio do seu filho. Essa passagem destaca a progressão da revelação. Agora nós entramos em outra parte, uma parte parcial do dom, a qual agora, variado através dos profetas, nós ganhamos agora tudo completo. Por que o dom da revelação e da profecia está junto? Porque ele se completa em Jesus. O final é Jesus. Então, em Jesus nós temos a revelação e a profecia, de modo em conjunto, porém, um nós vemos, outro nós falamos, mas são os mesmos, porém de formas diferentes. Em Jesus, essa relação, pega isso aqui, essa relação entre a profecia, essa revelação entre a revelação pode ser ainda compreendida de uma forma de cumprimento, eu posso dizer assim, porque a revelação, deixa eu chegar aqui no ponto, a revelação ela prepara o palco futuro. Olha, eu estou vendo, estou enxergando, você levando, você indo, você pegando, você trazendo, eu estou vendo você. A revelação ela faz um palco futuro daquilo que pode vir. Olha que coisa tremenda. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. A revelação ela traz aquilo que pode vir. Então a revelação, olha, eu estou te vendo dentro de um carro, eu estou te vendo dentro de uma casa, olha, eu estou te vendo numa enfermidade, olha, eu estou te vendo, a revelação está te levando para o futuro
em Cristo Jesus e te apontando para o que pode vir. Já as profecias não. A profecia, ela é um ato de cumprimento. A profecia é uma confirmação. Olha, eu estou agora tendo uma fidelidade com Deus soberana de que amanhã você está dentro de um carro, de que amanhã você está dentro de um hospital, que amanhã você está dentro de uma casa. Eu não vi, eu já te coloquei, porque eu pus a profecia ao invés da revelação. Você está pegando isso aqui? Então existe profetas da revelação e existe profetas da profecia. Olha que coisa tremenda. Deixa eu ler aqui um versículo. Está escrito aqui, ó, em Miqueias capítulo 5, verso 2. Porém tu, Belém, Efrata, ainda que sejas pequena, entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será governador de Israel. Isso foi uma profecia ou uma revelação? De ti sairá o que será governador de Israel, e sua saída desde o princípio, desde os dias antigos. Ó, falou 3 áreas. Vamos repetir para você pegar. Isso é Miqueias capítulo 5, verso 2. Porém tu, Belém, Efrata, ainda que sejas pequena, já falou da atualidade, entre as famílias de Judá, de ti me sairá, não é hoje, vai sair, futuro, um governador de Israel, suas saídas são desde o princípio, desde os dias antigos, passado. Você está falando de revelação, você está falando de profecia. O que está por vir é maior. E o que está falando aqui em Isaías? O cumprimento da profecia dele é sobre a obra de Jesus, que ainda não havia chegado. Está para nascer, virá o governador, que no passado será o futuro. Pegou? Isso é uma revelação. Isaías era o profeta da revelação. E o cumprimento da sua obra de Jesus se tornou confiabilidade no seu ministério, que ele se tornou um Isaías da revelação. Revelando, entregando de Deus tudo aquilo que Deus abrangia nele como um profeta, mas da revelação. Então, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós enxergamos aqui que há essa diferença entre profecia e revelação. O essencial é saber que o papel do Espírito Santo dentro dela é divino, tanto na revelação como na profecia. Os dois, andando junto, guia você a todas as coisas. Presta atenção. 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Eu passei a madrugada preparando isso para você. O poder divino é as preciosas promessas de Deus para a vida de piedade. Pedro está afirmando que antes da escritura surgiu desta interpretação pessoal, está falando para nós que a origem da profecia, da revelação, de tudo que existe dentro do amplo da ministério, nada mais é uma vontade de Deus dentro da vontade humana, para que todos nós como profetas pudéssemos falar da parte de Deus. Eu termino esse vídeo olhando para você. Não importa se você é da revelação ou se você é da profecia, você abrange um dom, e você para mim é um grande profeta. Continua. Está no altar? Estou vendo. Deus vai assinar. Está no altar? Deus manda te dizer. Deus vai concordar. Eu queria que você contasse para mim aqui embaixo. Deus te usa na revelação ou Deus te usa na profecia? Ou Deus te usa nos dois e você sabe manusear os dois instrumentos? Um forte abraço. Lembra de Davi? Sou canhoto, mas também sei usar a mão direita. Um forte abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.